Aleluia, glória a Deus. Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Derramou seu sangue puro pra remir a mim. Quando ungido sou de azeite, sou curado enfim. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus. Ele é o bálsamo da vida, derramou na cruz. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Glória a Deus, eterna glória, demos-lhe louvor. Glória, cânticos e hosanas, dai ao Redentor. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Louve comigo e diga: Cristo cura sim, Cristo cura sim. Profetize. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Declare: Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim, Ele cura sim. Aleluia, glória seja dada a Deus. A paz do Senhor, amada igreja, amado irmão e irmã. Sejam bem-vindos
a mais um culto da série Falando de Deus. E quero que Deus fale grandemente aos nossos corações através da sua palavra, a palavra que se revela, a palavra que se renova todos os dias. Antes de entrarmos na palavra, eu gostaria de ler um relato que narra a conversa de um professor e dois dos seus alunos. Isso aconteceu na Alemanha no início do século XX. Diz assim o relato: durante uma conferência com vários universitários, um professor da Universidade de Berlim desafiou seus alunos com esta pergunta: Deus criou tudo que existe? Um aluno respondeu com grande certeza: sim, ele criou, Deus criou tudo. Perguntou novamente o professor: Deus criou tudo que existe? E o aluno respondeu: sim, senhor, respondeu o jovem. E o professor indagou: se Deus criou tudo, então Deus fez o mal, pois o mal existe, e partindo do preceito de que nossas obras são um reflexo de nós mesmos, então Deus é mau. O jovem ficou calado diante de tal resposta e o professor, feliz, se regozijava de ter provado mais uma vez que a fé era uma perda de tempo. Outro estudante levantou a mão e disse: posso fazer uma pergunta, professor? Lógico, foi a resposta do professor. O jovem ficou de pé e perguntou: professor, o frio existe? Que pergunta é essa? Lógico que existe. Ou por acaso você nunca sentiu frio? Com uma certa imponência, o rapaz respondeu: de fato, senhor, o frio não existe. Segundo as leis da física, o que consideramos frio, na realidade, é a ausência de calor. Todo corpo ou objeto é suscetível de estudo quando possui ou transmite energia. O calor é que faz com que este corpo tenha ou transmita energia. O zero absoluto é a ausência total e absoluta de calor. Todos os corpos ficam inertes, incapazes de reagir, mas o frio não existe. Nós criamos essa definição para descrevermos como nos sentimos se não temos calor. E existe a escuridão? Continuou o estudante. O professor respondeu, temendo a continuação do estudante: existe. O estudante respondeu novamente e cometeu um erro. Senhor, a escuridão também não existe. A escuridão, na realidade, é a ausência de luz. A luz pode-se estudar, a escuridão não. Até existe o prisma de Nichols para decompor a luz branca nas várias cores de que ela está composta, com as suas diferentes longitudes de ondas. A escuridão não. Continuou. Um simples raio de luz atravessa as trevas e ilumina a superfície onde termina o raio de luz. Como pode saber quão escuro está o espaço determinado? Com base na quantidade de luz presente nesse espaço. Não é assim? Escuridão é uma definição que o homem desenvolveu para descrever o que acontece quando não há luz presente. Finalmente, o jovem perguntou ao professor: Senhor, o mal existe? Certo de que essa questão o aluno não teria explicação, o professor respondeu: claro que sim, lógico que existe. Como disse desde o começo, vemos estrupos, crimes, violência no mundo, essas coisas são do mal. Com um sorriso no rosto, o estudante respondeu: o mal não existe, senhor. Pelo menos não existe por si mesmo. O mal é simplesmente a ausência do bem. É o mesmo dos casos anteriores. O mal é uma definição que o homem criou para descrever a ausência de Deus. Deus não criou o mal. Não é como a fé ou como o amor, que existem como existe o calor e a luz. O mal é o resultado da humanidade não ter Deus presente em seus corações. É como acontece com o frio, quando não há calor, ou a escuridão, quando não há luz. Por volta dos anos 1900, esse jovem foi aplaudido de pé, e o professor apenas balançou a cabeça, permanecendo calado. Imediatamente o diretor dirigiu-se àquele jovem e perguntou: qual era o seu nome? E ele respondeu: Albert Einstein, senhor. É um relato muito interessante e ele tem tudo a ver com o que nós vamos estudar. Esse texto que eu acabo de ler, ele nos dá um exemplo que devemos defender a nossa fé a todo custo, em toda ocasião, em todo momento. Isso só é possível quando nós estamos na presença de Deus, quando buscamos ao Senhor, quando estudamos a sua palavra, quando oramos ao Pai, quando jejuamos.
A palavra de Deus é a nossa maior arma para vencermos as astutas ciladas do diabo, que foi exatamente o que aconteceu nesse relato. Nessa semana, um grande amigo e irmão me procurou. Um homem de Deus, servo fiel e ungido na casa do Senhor. Ele estava abatido, cansado, desanimado com tudo e todos. Disse que sempre está à disposição para ajudar quem precisa, mas quando ele precisa de um ombro ou uma palavra de conforto, parece que ninguém se preocupa, ninguém o procura. Então ele resolveu tirar férias. Só que ele tirou férias do trabalho e do ministério. Ele faltou de férias de tudo. Ele não é o único que eu já vi numa situação semelhante, a se sentir assim. Infelizmente, na história cristã veremos vários relatos de homens tremendamente usados por Deus que passam por momentos de grandes tristezas ou depressão, alguns até como o exemplo do profeta Elias, que pede a Deus até a morte. E nessa conversa, quando eu procurei uma palavra para ler para esse irmão, que eu amo muito, que poderia lhe confortar o coração, a palavra que Deus me entregou reflete exatamente o que a igreja atualmente vem passando ou vem sendo afligida. E eu quero compartilhar essa palavra com você, essa passagem, e para juntos entendermos e aprendermos o que Deus quer nos ensinar, o que Deus quer nos entregar. Porque essa palavra, ela descreve exatamente as lutas que vivemos, descreve exatamente, às vezes, as tristezas, os acontecimentos do dia a dia, aquilo que vem nos afligir, né, e que acaba nos abatendo na nossa fé, no nosso ministério, no nosso chamado. Eu te convido a abrir em 2 Coríntios 4, do versículo 1 ao versículo 18. 2 Coríntios 4, do versículo 1 ao 18. E diz assim a palavra de Deus: Portanto, visto que temos esse ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, a nós como escravos de vocês, por amor de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que é tudo que excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos são leves e momentâneos, então produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém. Glória a Deus. Nessa carta escrita pelo apóstolo
o grande apóstolo Paulo, à igreja de Coríntios, ele vem trazer alguns alertas à congregação naquela época e vem trazer alguns alertas às nossas vidas, a nós. O texto começa com um alento para que ninguém desanime de seu chamado ministerial. No versículo 1, portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Não desanimamos. O desânimo tem abatido a igreja, tem abatido os servos do Senhor. Podemos tirar férias, sim, do trabalho secular, mas não temos o direito de tirar férias do nosso chamado espiritual. Deus pode, sim, e vai, sim, nos usar em todo e qualquer lugar. Eu e minha esposa já tivemos várias experiências em viagens de férias, onde nós pregamos a palavra de Deus, seja dentro de um avião, seja no hotel, seja em qualquer lugar. Porque quando Deus tem uma alma a ser salva, Ele coloca essa alma no nosso caminho, para que nós possamos ser usados segundo a sua vontade. Achamos que estamos indo nos divertir e passear, mas também estamos indo para fazer a obra de Deus, porque Deus tem propósito para todo aquele que necessita ser salvo, ser resgatado, ter suas feridas curadas, ter sua alma que está abatida, renovada. E em seguida, Paulo também alerta sobre o perigo de distorcer a palavra de Deus. Isso é um grande perigo. No versículo 2 e 3 diz, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, ao pecado. Não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. Tentar ocultar ou deixar encoberto a verdadeira essência do evangelho é pecar contra Deus, irmão. Tentar justificar o injustificável ou encobrir o pecado, distorcendo a palavra de Deus, é pior do que praticar um pecado, às vezes, mortal. É distorcer as coisas de Deus. Você sai do propósito de Deus, tentando encontrar meios de justificar atos anticristãos através da palavra santa do Senhor. Isso é pecar contra Deus. A palavra do Senhor, ela se renova todos os dias e nela temos a palavra profética. É dela que temos o alimento, é dela que temos a força que precisamos para a nossa caminhada cristã. Aí o versículo 4 diz assim, o Deus desta era cegou o entendimento. O Deus dessa era é Satanás, porque está em letra minúscula, o Deus. Cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Satanás, a qual a palavra se refere, é o Deus da era. Ele vem para cegar o entendimento do cristão, do evangelho para aqueles que são incrédulos. Ele vem para atingir os descrentes, vem para atingir os crentes, para que eles saiam do caminho da verdade. Ou cega os crentes com discórdias, mentiras, contendas, tirando totalmente eles da visão de Cristo. Veja o quão sutil age as trevas dentro da igreja, na tentativa de cegar o homem, na tentativa de cegar o escolhido, criando armadilhas e artimanhas contra nós. Jesus é a imagem de Deus e ele veio para revelar o caráter da divindade do Deus Pai. Aí o versículo 5 diz, pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, a nós como escravos de vocês, por amor de Jesus. Os discípulos de Jesus Cristo não falam de si mesmo. Ele fala de quem? Fala de Cristo. Ele não fica falando de si, ele não é egocêntrico, ele não é idolátrico, ele fala do Cristo, ele fala do Mestre, ele vive para exaltar a Jesus. Sabemos que o homem não há esperança, mas em Deus sim. Então o verdadeiro cristão está ali para exaltar o nome de Deus. Púlpito não é palco, não é lugar para se desfilar, para fazer show, é para se pregar a palavra de Deus, é para se humilhar na presença de Deus. Aí o versículo 6 diz assim, pois Deus que disse, das trevas resplandece a luz.
Das trevas resplandece a luz. Somente o Criador disse: haja luz, para iluminar a terra. E é Ele que pode iluminar as nossas vidas. Somente Ele pode iluminar as nossas vidas. Se nós compararmos essa passagem de Paulo, que ele faz nesse verso, é que Deus ilumina os nossos caminhos e nos tira das trevas. Somente Deus pode fazer isso. O homem não pode e não tem o poder de fazer isso. Nem se ele colocar um monte de luz do púlpito na testa dele. Ele vai ficar brilhando o suor dele, mas isso não vai refletir na nossa vida como Deus reflete a sua luz na nossa vida. E ilumina o nosso caminho. Aí o versículo 7 diz assim: mas temos esse tesouro em vaso de barro. Paulo se considera um vaso de barro e que continha um tesouro inestimável, o Evangelho. Ou seja, ele se humilhava a Deus, à presença de Deus. Então ele reforça a ideia de que nós, seres humanos, somos frágeis, somos imperfeitos, mas o Deus que habita em nós é o tesouro que deve ser refletido. É isso que Paulo está dizendo nesse versículo. Como ele mesmo diz, né, diz lá em João Batista, que nós diminuamos e que ele, Jesus, cresça em nós. É isso que Paulo está dizendo. Aí do versículo 8 ao versículo 10, ele fala assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. E do 8 ao 10 nos mostra que o cristão também sofre perseguições de todo tipo de dores, de tristezas, de pressões. Ele também, só que ele tem uma diferença: como ele está com Deus, ele não se desespera, ele não se deixa abalar. A luta faz parte da nossa caminhada, da sua caminhada, mas não devemos esmorecer, em hipótese alguma. Por isso Deus nos chama de valentes e corajosos. Então não desista do seu chamado, do seu ministério, do propósito que Deus colocou na tua vida. Continue a caminhar de vitória em Cristo Jesus. Lutas sim virão, mas você será vencedor em todas elas. Do versículo 11 ao versículo 13, Paulo diz que o mesmo que ele falou quando ele fala lá em Filipenses: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, ou é ganho, em algumas outras passagens, quando ele diz lá: porque nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Sempre somos entregues à morte por amor de Jesus. Todo sacrifício, dores, perseguições em nome do Evangelho nos faz mais forte. Nós pregamos isso no culto passado, porque quando estou fraco é quando estou forte. É isso que Paulo está dizendo nessa passagem, nessa parte da palavra, do versículo 11 ao versículo 13. Já pregamos sobre esse tema, e aí Paulo novamente fala a respeito: pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida também se manifesta em nosso corpo mortal. Nosso corpo mortal. O que importava para Paulo era viver a Cristo, porque para ele morrer já era lucro. Já era lucro. Aí no versículo 14 ao versículo 15, diz aqui: porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará. Isso é uma palavra profética. O mesmo Deus que ressuscitou Jesus ressuscitará aqueles que o amam, aqueles que se entregaram, aqueles que aceitaram a Cristo. É palavra profética. A ressurreição de Cristo é a prova de que Ele tem poder para cumprir a sua promessa, e Ele vai cumprir a sua promessa em nossas vidas. De que no último dia Ele trará de volta a vida aqueles que aceitaram ao Senhor, que entregaram sua vida ao Senhor, que confessaram ao Senhor. É a palavra que diz, é a palavra que se revela. E o versículo 16 diz: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos um bagaço, vamos dizer assim, por dentro nós estamos sendo renovados dia após dia. O apóstolo está nos dizendo que o corpo carnal vai envelhecer, sim, vai se cansar, sim, vai ficar com marcas, sim, mas a nossa fé deve se renovar dia após dia, através da palavra viva. Vamos nos alimentando para a nossa longa caminhada. Elias, levanta-te, come e beba, porque longa será a sua caminhada. E foram 40 dias, 40 noites.
Aí o versículo 17 diz: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna. Nosso sofrimento nessa vida não se compara com a glória que nos aguarda na eternidade. Com certeza, no dia da volta de Cristo, nossas lutas, sofrimentos, tristezas, traumas serão todos esquecidos, porque nós estaremos vivendo com o Pai, estaremos na presença do Pai, estaremos com o Pai e o Pai vai suplantar tudo aquilo que passamos na terra. É por isso que nós vivemos pela fé. Aí, por fim, o versículo 18, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno, é eterno. Finalmente, o versículo 18 nos diz que temos que viver pela fé, e a fim de que as ilusões visíveis não nos desviem do caminho da salvação, para que cada um de nós esteja olhando para Cristo, para que nada nos afaste de Deus, daquilo que nos aguarda. Temos que olhar para Cristo, olhar para o Senhor e não para o homem, porque o homem é falho, o homem peca, o homem erra. Não olhe para homens, olhe para Cristo. Só Ele tem e que compreende a nossa vida, os nossos problemas, as nossas dores e nos tem um caminho para a vitória. O homem, seja ele quem for, tem suas limitações, suas falhas, problemas, independente de quem seja, membro ou pastor, todos somos falhos. O único perfeito foi morto na cruz do Calvário. Cristo é o único que não falha e não falhará nunca. O único que não nos decepcionará. O único pronto a nos socorrer. O único capaz de agir no meio do impossível. O único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então não enterre os seus talentos. Não perca tempo. Não espere o amanhã. Faça hoje. Se você já aceitou a Cristo, hoje Ele já vai te renovar, vai entrar com renovo sobre a tua vida. Se você ainda não aceitou a Cristo, não espere o amanhã. Escreva para nós, peça uma oração a nós. Nós vamos interceder por você e Deus vai te encher com o Espírito Santo. Seja livre das armadilhas e das amarras do diabo. Viva pela fé em nome de Jesus. Eu quero orar por vocês, quero orar agradecendo a Deus por essa palavra e que você tenha um renovo do Senhor, que suas forças sejam restabelecidas, que você creia que a promessa de Deus vai chegar sim nas suas mãos. Querido, amado Deus, agradeço, Pai querido, por essa palavra abençoada, Senhor, porque muitas vezes nos sentimos cansados, falhos, Pai amado, limitados, tristes, machucados, mas a sua palavra nos diz que é o Senhor que nos renova, Pai. Então traga a nós o renovo, Pai amado. Traz a nós a força, dá-nos, Pai, o alimento que precisamos para a nossa caminhada. Não nos deixe esmorecer, Senhor. Queremos ser usados por Ti, em tudo e qualquer lugar, Pai querido. Muitas vezes sentimos desanimados que até causados pelo próprio homem, Pai. Mas nós queremos aprender a olhar não para homens, mas a olhar para Ti, Pai. Então ensina-nos, Pai, a olhar para Cristo, Pai. Ensina-nos, Pai amado, a olhar com visão espiritual, não com a visão carnal, Pai. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com toda a sua igreja em Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Cristo cura sim. Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso. Ele cura sim. Louve comigo, diga.